Que Deus abençoe o seu dia, a sua segunda-feira, a sua semana laboral. Ilumine todos os seus caminhos, como também a sua casa e sua família. Nós vamos acompanhar testemunhos de pessoas que venceram, progrediram no que se refere à sua vida econômica, financeira, já que hoje é o dia do Congresso para o Sucesso. Você que quer avançar e tem enfrentado barreiras, situações adversas, que sempre surgem, digamos assim, sempre vão surgir, mas você não tem conseguido avançar, você não tem conseguido ultrapassar. Esse problema, essa situação é uma barreira antiga que impede você de alcançar objetivos, até mesmo de realizar sonhos. Então, hoje é para que você venha progredir, o senhor, a senhora venha progredir na sua vida econômica. Acompanhe. Qual o seu nome? Marcos Xerinda. Como é que era, Marcos, antes do pacto com Deus, o pacto com a palavra? Antes do pacto com a palavra, eu trabalhava para os outros, não tinha visão de ter o meu próprio negócio e, mediante a reunião, com os ensinamentos, eu fui aprendendo a trabalhar para mim mesmo. Nasceu a fé para que você fosse o seu próprio patrão, isso? Sim, sim. E tenho estado a trabalhar e temos tido muito trabalho, a empresa está a crescer e temos trabalhado de segunda a segunda, temos tido muito trabalho. Isso tudo depois do pacto? Sim, sim, sim. Você está com a empresa trabalhando para você mesmo há quanto tempo? Decidi abrir a empresa no início do ano. Estamos agora há 8 meses e a empresa está a crescer muito. Você ficou trabalhando para os outros quantos anos? Desde 4 a 5 anos. E aí no pacto você teve a direção e a força para ser o seu próprio patrão. Sim, sim. Mudou tudo? Mudou. E dentro de você? Dentro de mim, a paz, a sabedoria e tem sempre um conselheiro que é o Espírito Santo. Então o principal você tem, que é o Espírito Santo. Sim, sim. Que mudou? Como agir, como fazer as coisas, no momento de calar, no momento de pensar e tem sempre a direção. Mudou tudo? Sim, sim, mudou tudo. Continue firme. Segunda-feira, o poderoso Val do Sal, o Val da Decisão. O Val de Sal foi o cenário de inúmeras conquistas do povo de Israel e também o lugar onde a glória de Deus se manifestou com o poder, dando o livramento, a resposta e a vitória ao povo. Também Davi ganhou nome, voltando dele de ferir os ciros no Val do Sal, a saber, a 18.000. E nesta mesma fé, estaremos a determinar que todos os seus inimigos financeiros, as dívidas, o desemprego, a falência e todo o fracasso económico caiam por terra e você se torne realizado em todos os sentidos. Prepare um pacote de sal e traga nesta segunda-feira o poderoso Val do Sal, o Val da Decisão. Especialmente às 20 horas, Cenáculo do Porto, Ruegas Muniz, número 485, no Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. Em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151, na maior palestra de prosperidade do mundo. Prepare-se. Dona Maria, como era a sua vida antes do pacto, antes de ter o compromisso com a palavra de Deus? Eu já conheço a igreja há sensivelmente 28 anos, mas fazia as coisas à minha maneira. Ou seja, eu até era dizimista, vinha à igreja, dava a minha oferta, mas não tinha o pacto com Deus. Não tinha um compromisso sério com Deus? Não tinha. Até que me sobreveio o cancro. E o grau do meu cancro era 3 e 4 graus. Era um grau, portanto, era um cancro já invasivo, forte. Até que eu parti para o altar e disse, não, ou é tudo, ou mato ou morro. Portanto, parti para o altar, recebi a minha cura. Na terceira quimioterapia eu estava completamente curada. A minha vida portanto, fui perdendo, não é? Porque eu conhecia a palavra, não é? Tinha conhecimento dela, mas no entanto vivia no pecado.
Então, o salário do pecado é morte, correto? Então, daí me sobreveio tudo isto. Diz, olha, minha filha, Deus, minha filha, vou-te mandar isto. Agora, tu é que decides. E claro, eu busquei o Espírito Consolador. Isso é tudo na minha vida. E a minha vida tem... Recebeu o Espírito Santo? Sim, sim. E ele é tudo na senhora, é a coisa mais importante da sua vida. É o meu tudo. Eu não sou nada, nada mesmo. E através do pacto, o que mudou na vida financeira? Eu tinha uma empresa, uma adega, perdia. Agora estou novamente a buscar essa direção, porque eu nem sequer isso passava para a minha cabeça, que eu já nem queria, mas Deus colocou isso novamente dentro de mim e tudo está a dirigir para eu reabrir num local muito bom. Então, vindo no pacto, só teve a direção para reabrir a sua adega. Sim, Sr. Bispo. E outra coisa, eu quando trabalhava, eu ganho mais agora em casa, porque Deus... Trabalhando por conta, hoje é só trabalha... Neste momento nem estou a trabalhar, mas eu recebo mais agora em casa, sem fazer nada, sem trabalhar, porque Deus tudo proposicionou para que eu desse tudo ao meu tempo, tudo no tempo dele e tudo ao meu tempo para que eu conseguisse reerguer novamente a minha vida financeira. Portanto, eu ganho mais agora em casa do que quando estava a trabalhar. E está reabrindo ou vai reabrir a sua cantina, é isso? Uma tasca, sim, vou reabrir. Tive uma proposta muito boa da Sonai. Continue lutando, tá bom? Amém, Sr. Bispo. O que aconteceu com estas pessoas pode e vai acontecer consigo. Eu sei que se você olhar ao seu redor, se você prestar atenção e dar ouvidos a todas as notícias, então você desanima. A pessoa, ela fica negativa, pessimista, porque todas as notícias apontam a dificuldades, todas as notícias apontam a impossibilidades, principalmente nos tempos que vivemos, que muitos fecham, muitos entram em falência, muitos se endividam, enfim. Mas Deus, Ele tem aberto, Ele tem feito com que caminhos que outrora estavam tortos sejam endireitados, portas que outrora estavam fechadas sejam abertas. E muitos têm passado por esses caminhos, muitos têm passado por essas portas e têm encontrado sucesso, a exemplo dos testemunhos que acompanhamos. Então o senhor, a senhora, você jovem que me acompanha, empresário, lojista, comerciante, você que está desempregado, endividado, você que tem dinheiros para receber estão presos, documentos, processos que estão parados e você não sabe mais o que fazer. Já recorreu a doutores, advogados, doutores de advocacia, advogados, pessoas especialistas nesse campo e não conseguiu resolver. Você já esteve aqui, esteve acolá, pediu aqui, pediu acolá e nada aconteceu. Venha buscar a direção de Deus. Segundas-feiras nós oramos, nós pedimos, claro, a oração é essencial, mas nós também recebemos a direção, à luz da palavra divina para avançar na vida. E você pode, o Senhor, a senhora pode. Em todas as igrejas universal nós temos o congresso para o sucesso. Aqui no nosso cenáculo do Espírito Santo, no Funchal, na Ilha da Madeira, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. O meu nome é Elisa Rodrigues, tenho 56 anos, sou administrativa na função pública e por volta de 3, 4 anos de idade houve um acontecimento na minha vida que me marcou bastante. Eu fui raptada por um empregado da casa, então aquela cena foi muito marcante para mim e eu fiquei com muito medo. A partir daí aconteceram outras situações, por exemplo, quando faltava uma semana para me casar, o meu marido, portanto que veio a ser meu marido, ele mudou completamente. Ele tornou-se uma pessoa extremamente agressiva
eu achava aquilo tudo muito estranho. Inclusive eu até perguntava: se tu não gostavas de mim, porquê é que te casaste comigo? E isso aconteceu durante muitos anos. Entretanto tivemos um filho, ele tornou-se agressivo também para o filho, ele foi-se embora, fez a vida dele e eu fiquei com o meu filho. Só que o meu filho entrou em depressão. Foi uma coisa que eu não consegui perceber. Porquê? Porque ele era um jovem, um rapaz muito alegre, muito bem disposto, era desportista, e ele começou a fazer o tratamento psiquiátrico. Começou por tomar 19 comprimidos por dia. Eu sentia-me desesperada, eu não sabia o que fazer. Foi piorando, a ponto de ele perder a sanidade mental. Ele começou a falar sozinho, ele tinha medo, ele tinha ataques de pânico. Até que um dia ele atirou-se do 3º andar, que era da nossa casa. Estava eu no trabalho, quando eu recebo um telefonema, era 12h20 mais ou menos, recebo um telefonema a dizer que ele tinha-se atirado da varanda. Eu entrei em desespero, mas graças a Deus ele não morreu. A situação do meu filho piorou de tal maneira ao ponto de ele ficar completamente transformado. Ele falava com uma voz tenebrosa, ele não dormia, ele andava de um lado para o outro, agressivo. Foi muito difícil. Eu vivia aterrorizada. Não era ele, não era aquele filho que eu conheci, não era aquele filho meigo, carinhoso, não era. Certa vez eu estava com ele sentado na sala e ele de repente estremeceu com muita força. E eu assustei-me, olhei para ele, então foi quando ele se transformou completamente. Os olhos dele ficaram esbugalhados, ficaram vermelhos, e ele começou a olhar para mim com olhos de ódio. Ele levantou-se na minha direção, com os punhos cerrados, aquilo parecia um filme de terror. E nesse momento calhou eu olhar para o relógio e vi que era meia-noite, porque eu nunca tinha visto ele a transformar-se. Eu via já transformado, já com uma voz diferente, já transformado, mas eu nunca o tinha visto a transformar-se. E nesse dia eu vi. Houve uma fase que ele não me deixava entrar no quarto dele. Houve um dia que eu entrei, ganhei coragem, entrei, e o quarto dele cheirava a carne crua, cheirava sangue. Eu encontrei terra de cemitério dentro da minha casa. Eu encontrei linhas amarradas debaixo da cama dele. Eu encontrei muitas coisas dentro da minha casa. E então aí é que eu comecei a perceber o que é que estava a acontecer. Porquê que o meu casamento tinha acabado, porquê que o meu filho tinha ficado com depressão, porquê que eu tinha tanto medo. Então foi nessa altura que eu ouvi um programa da rádio sobre a Igreja Universal. Eu tinha muita vontade de ir, porque aquilo que eu ouvia, de facto, eu achava que ia ajudar-me. Mas eu ao mesmo tempo tinha medo de ir, porque eu ouvia falar tão mal da igreja que eu tinha medo. Eu pensava assim, o que eu vou e o que é que me vai acontecer? Mas ao mesmo tempo, aquilo que eu ouvia na rádio parecia ser alguma coisa que de facto ia me ajudar. Até que um dia eu ganhei coragem. Eu fui. Quando eu entrei, foi tão maravilhoso aquilo que eu ouvi. Parecia um oásis no deserto. Eu fui tão bem recebida. Eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido na vida. As pessoas ajudaram-me. O pastor atendeu-me. Explicaram-me o que é que tinha acontecido na minha vida, o que é que estava a acontecer. Eu disse ao pastor: eu estou tão cansada, pastor, eu estou tão cansada. Eram as palavras que saíam da minha boca. E o pastor abriu a Bíblia e mostrou-me e disse: Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E foi o que aconteceu. A partir desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma.
Eu, quando cheguei a casa, eu disse ao meu filho que tínhamos que ir a um sítio onde nos iam ajudar. E ele foi comigo. Nunca mais tivemos medo de nada, ele nunca mais teve ataques de pânico, ele nunca mais teve aquele terror que ele transmitia, nunca mais ele teve possessões, nunca mais. Eu já me tinha libertado de muita coisa, mas havia uma coisa que eu não conseguia, que era o vício do cigarro. Eu fumava e eu era tão dependente do cigarro, porque antes eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era fumar um cigarro. Eu acordava de noite para ir à casa de banho e eu fumava um cigarro. Eu, antes de dormir, eu fumava um cigarro. E eu não conseguia imaginar-me sem o cigarro, porque eu já fumava há muitos anos, há 20 anos. Quando me falaram do Espírito Santo, e eu percebi que o vício do cigarro impedia-me de receber o Espírito Santo, então eu lutei com todas as minhas forças para abandonar o vício. E foi o que aconteceu. Eu libertei-me do vício do cigarro e imediatamente, logo a seguir, foi quando eu, na igreja, comecei a buscar o Espírito Santo, e foi quando ele veio sobre mim e eu recebi o Espírito Santo. O meu interior mudou-se completamente. Eu tornei-me uma pessoa com muita paz, com muita calma. Aquilo que acontecia no passado, de eu acordar de manhã, pensar logo no cigarro, mudou completamente. Eu acordava de manhã e eu só pensava no Espírito Santo. Era o Espírito Santo que me vinha à cabeça. Eu estava no trabalho, eu ia para o trabalho e eu só pensava no Espírito Santo. Eu ia louvar a Deus, eu ia cantar, eu ia a falar com Deus. Era só o Espírito Santo que me vinha à cabeça e eu não queria saber de mais nada. Era o Espírito Santo. E o Espírito Santo deu-me poder, o Espírito Santo deu-me força, o Espírito Santo transformou-me, o Espírito Santo deu-me paz. Hoje a minha vida é completamente diferente. Eu e o meu filho vivemos muito felizes dentro de casa. O meu filho hoje trabalha. Para quem ficou mais de 10 anos fechado dentro de casa, hoje o meu filho trabalha, hoje o meu filho é feliz, o meu filho tem muita paz, nós conversamos muito. Ele, que não conseguia estar no meio das pessoas, ele hoje faz parte do grupo Força Jovem, ele convive com todos, ele brinca, ele sorri, ele é muito prestativo. Ele esforça-se para recuperar o tempo perdido, porque foram mais de 10 anos que ele ficou em casa, sem fazer nada, sem atividade. Ele teve que reaprender a fazer as coisas. O meu filho hoje, ele é muito inteligente. Ele não ficou com nenhuma sequela da queda que ele teve do 3º andar, não ficou com nenhuma sequela do tratamento psiquiátrico que fez. Nada, nada, nada. É como se nunca tivesse vivido nada daquilo que ele viveu. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente. Eu sou uma pessoa que tem muita paz, sou muito feliz, eu tenho objetivos. A força que eu tenho hoje é muito maior do que a força que eu tinha com 25 anos. Hoje eu sou forte, o Espírito Santo orienta-me, dá-me forças e mostra-me o que eu devo fazer. E hoje, verdadeiramente, eu sou feliz com o Espírito Santo. Qualquer informação que você precise sobre a Igreja Universal mais próxima da sua casa, ou um pedido de ajuda, uma orientação, um conselho, até mesmo uma oração, você pode ligar o 21-836-8008. Há pessoas preparadas, há atendentes preparados para lhe ouvir. E quem sabe ouvir, sabe aconselhar. Falando em ouvir, esta quarta-feira, traga a sua Bíblia. É mais um dia de cuidar da nossa alma. É mais um dia de fazer o maior investimento que podemos e devemos e temos que fazer. Porque todos os investimentos que fazemos para isto ou para aquilo são investimentos que um dia acabam. A pessoa investe numa casa, por exemplo, linda. Amanhã, passado alguns anos, ela precisa de reforma. A pessoa investe num carro lindo, bonito, 0 quilômetros, novo. Amanhã precisa mudar isto, precisa mudar aquilo, vai ter que gastar mais. Não tem nada de errado, pode investir à vontade. Mas e a sua alma, que é eterna? Por que não investir nela
E quando eu falei falando em ouvir, amanhã, no caso, ou nesta quarta-feira, amanhã é terça, depois quarta, falando em ouvir, traga a palavra, traga a Bíblia, era isso. Traga a sua Bíblia, para que você venha receber a palavra de Deus, a direção do Divino Espírito Santo para a sua alma, e vamos juntos buscar o Espírito Santo. Invista no bem mais precioso para que você não perda, para que você não fique, enfim, sem a direção para poder levar a sua alma a um bom destino, a salvação. E a salvação eterna. Repito, traga a sua Bíblia nesta quarta-feira, vamos juntos meditar na palavra de Deus e buscar o Divino Espírito Santo.